eu sou o Luiz e esse é o nosso trabalho intitulado Utilizando testes estatísticos para comparar a performance de modelos de aprendizagem de máquina. Uma breve agenda do que a gente vai passar, então motivação, metodologia, resultados e conclusões. Então partindo para a motivação. Então é bem comum, né, durante um projeto de aprendizagem de máquina, experimentar com diversos tipos de modelo, diversos conjuntos de features, uma combinação dos dois, né? E conforme a gente vai fazendo esses testes, a gente vai avaliando, né, a performance dessas técnicas de modelagem, de todos esses conjuntos de features. A gente vai medindo ela, né, a partir de métricas de performance, como por exemplo a acurácia, a área abaixo da curva ROC ou a estatística F1, para, por exemplo, o plano de classificação. E ao fim de nossos experimentos, né, a gente vai ter uma coleção aí de métricas e diferentes abordagens e a gente precisa decidir, né, qual que a gente vai levar para o nosso projeto final, qual que a gente vai levar como a melhor conclusão, né? E é comum, né, a gente fazer essa seleção, por exemplo, avaliando essas várias métricas em conjunto e torcendo para que uma dessas abordagens seja muito melhor que as outras, né? Ou a gente pode, se possível, né, comparar a performance em subpopulações, como por exemplo gênero, faixa etária. Mas de forma geral, a gente está sempre olhando para essas métricas de forma sumarizada, né? Então, ou por conjunto de dados completos, ou sumarizado nessas populações, e talvez não está levando em consideração alguma métrica de variabilidade, como por exemplo a variância, o desvio padrão dessas métricas, ou a aleatoriedade do próprio modelo, né, aplicado ao conjunto de dados. Então, resumo, né, a gente consegue resumir o objetivo do que a gente está tentando fazer num cenário assim, supondo que a gente tem dois modelos de aprendizagem de máquina, eu tenho a performance de um modelo aqui chamado de P0 e a performance de outro modelo chamado P1. E talvez eu quero saber se a diferença entre essas duas performances é igual a zero, ou se a diferença entre essas duas performances é diferente de zero, ou seja, um modelo é melhor que o outro. E eu posso querer medir essa performance, que nem comentado, utilizando qualquer métrica de qualidade, se for um plano de regressão acurácia, um plano de regressão erro quadrático médio. É bem interessante, né, que essa construção, ela se encaixa bem na metodologia de teste de hipótese da estatística, que é um procedimento da estatística para dar suporte à tomada de decisão. Então, assim, né, o nosso trabalho, a gente está querendo propor, então, entender três coisas. Então, primeiro, revisitar testes de hipóteses já propostos na literatura no contexto de aprendizagem de máquina, medir a propriedade desses testes, então tem algumas coisas que a gente quer saber deles, e avaliar casos de uso práticos, né, para usar esses testes em projetos na indústria, principalmente. Então, como o teste de hipótese tem algumas nomenclaturas bem específicas, a gente aqui só retoma algumas delas. Então, o teste de hipótese, em geral, pode ser definido como uma ferramenta de suporte a uma decisão, que a gente usa estatísticas geradas por meio de experimentos. Então, as estatísticas são, por exemplo, a performance dos nossos modelos, e os experimentos são os diferentes modelos que a gente está testando. E a gente pode formalizar dessa seguinte maneira. Então, a gente pode ter uma hipótese nula, que é supor que a performance dos dois modelos são iguais, e uma hipótese alternativa, que a performance desses dois modelos são diferentes. E a hipótese nula é o que eu estou supondo a partir do status quo, né? o que eu acredito antes de observar os dados. Então, se eu estou testando um modelo de regressão logística versus uma área de decisão, eu posso supor, antes de treinar elas e medir nos dados, que eles são iguais, e aí depois que eu meço nos dados, eu vou ver se elas são diferentes. E como que eu vejo, como que eu afirmo que elas são diferentes? Bom, a gente sempre vai rejeitar essa hipótese nula em favor da alternativa, a gente sempre vai dizer que existe a diferença, sempre que o p-valor produzido pelo teste foi menor que o nível de significância que a gente define, o tal do alfa, que em muito da ciência e na estatística geralmente é aquele 5%. Em termos de metodologia, já tem alguns testes de hipótese que já foram propostos nesse contexto de aprendizagem de máquina e alguns outros que a gente consegue adaptar. Então, o primeiro é esse teste T-pareado 5x2CV, que ele é baseado em 5 repetições de validação cruzada com 2 partições, e a conta para chegar no resultado dele, a gente primeiro vai olhar para a diferença de performance de dois modelos na primeira partição e na primeira repetição da validação cruzada. E isso vai ser numerador dessa raiz da média da variância entre as diferentes repetições. O teste F é uma extensão desse teste T pareado, então ele também é baseado nas repetições das duas partições da validação cruzada, só que a diferença é que no meu numerador eu vou ter a soma do quadrado das diferenças dividido por duas vezes a soma da variância. O Bootstrap é uma metodologia da estatística para você estimar a distribuição de estatísticas a partir de reamostragem.
a gente consegue usar isso no contexto de teste de hipótese a partir de algumas diretrizes propostas aqui pelo Peter Hall e pela Susan Wilson. E como a gente faz isso? Então, primeiro, a gente vai ter essa estatística P-chapéu, que é a diferença de performance entre os dois modelos na base completa. E aí eu vou reamostrar esse conjunto de dados com reposição, aplicar os meus dois modelos nessa base, calcular a diferença e eu vou ter uma estatística P-chapéu estrela, a qual eu tiro essa diferença e vejo se ela é maior que o meu P-chapéu. Eu faço isso um número de vezes e tiro quantas vezes esse número é maior que essa diferença é maior que o P-chapéu. O teste de permutação ele é muito similar em essência ao Bootstrap, só que ao invés de eu reamostrar a base, eu realizo permutações entre as observações. Então, eu troco, por exemplo, por uma mesma observação, o resultado do modelo 0 com o resultado do modelo 1. E em cada uma dessas trocas, eu meço qual seria a performance sobre o modelo 0 e qual seria a performance sobre o modelo 1. E tirando essa diferença e vendo quantas vezes ela é maior que aquela estatística P. E a proporção de quantas vezes isso é maior é a nossa estatística de teste. Então, definidos esses testes, a gente tem que lembrar também que tem dois tipos de erros que são do nosso interesse no contexto de teste de hipótese. O erro do tipo 1, que é rejeitar a hipótese nula quando essa é verdadeira, ou seja, dizer que os modelos são diferentes quando na verdade eles são iguais. E o erro do tipo 2, que é não rejeitar a hipótese nula quando a alternativa é verdadeira, ou seja, dizer que os modelos são iguais quando na verdade eles são diferentes. E nas nossas referências, a gente viu alguns estudos, né, para tentar medir o quanto acontecem esses erros quando aplicados sobre os testes. Então, por exemplo, para medir a taxa do erro tipo 1, o paper do Dietrich, ele simula alguns cenários em que dois modelos hipotéticos vão ter a mesma taxa de erro sobre um conjunto de dados sintéticos. Só que ele não chega a treinar nenhum modelo para medir a taxa de erro tipo 1. Ele supõe uma distribuição dos modelos e aplica o teste sobre essa suposta distribuição e vê quantas vezes acontece o erro do tipo 1. Por outro lado, o Python utiliza dois modelos de Multilayer Perceptron com a mesma configuração em alguns conjuntos de dados públicos e até famosos, como por exemplo o IRIS e o WINE. Então a gente entende que a gente pode propor um estudo de simulação que combina elementos dessas duas referências. E como que a gente propõe isso? Então, para medir a taxa de erro do tipo 1, a gente vai, primeiro, criar um conjunto de dados sintéticos para classificação binária de tamanho n. Esse n a gente vai variar, mas a gente vai sempre gerar 5 features importantes que explicam o nosso problema e 5 features irrelevantes, que não tem valia. A gente vai definir dois modelos de Random Forest com a mesma configuração, só que eles vão ser inicializados com sementes aleatórias diferentes. E também, para garantir uma aleatoriedade, cada árvore que vai fazer parte de cada modelo de Random Forest vai utilizar somente 3 features selecionadas aleatoriamente. Dos nossos dados criados, a gente vai separar 80% em treino e 20% em validação. E aí, para o teste T pareado e para o teste F, como a avaliação é feita somente na base de treino, então a gente vai fazer o teste só sobre ela. E para o Bootstrap, teste e permutação, como eles não dependem de retreinar o modelo, a gente vai treinar então os dois modelos na base de treino e testar a hipótese na base de validação. A gente vai repetir 1000 vezes esses passos, sempre sabendo que quando a gente rejeitar a hipótese nula, a gente vai estar cometendo um erro, porque esses modelos só vão ser diferentes pela sua inicialização. O mesmo modelo com a mesma configuração, o mesmo conjunto de dados, teria que trazer sempre o mesmo resultado. Então, falando de resultados, aqui são o que a gente observou então nas 1000 simulações para os diferentes testes. E a primeira coisa então, que a gente pode perceber é que, por exemplo, o Bootstrap nunca rejeitou a hipótese nula. Isso pode dizer duas coisas, né? Ou esse teste é muito bom e nunca cometeu um erro, ou também ele pode ser muito conservador, ou seja, ele não rejeita a hipótese nula, ele sempre está se apegando ao status quo. O segundo ponto é que os outros testes tiveram uma performance bem inaceitável, piorando conforme aumenta a nossa amostra de treino aqui de 10 para 100 mil. E uma última conclusão é que nesse momento, e com esse estudo especificamente, a gente não consegue separar o que é talvez uma deficiência dos testes ou uma aleatoriedade do Random Forest. O que seria isso? A deficiência do teste é que, por exemplo, as nossas referências utilizaram, por exemplo, bases de dados muito menores. Ou até, por exemplo, quando a gente compara com
os testes feitos pelo Alpine, lá testando o MLP em conjuntos de dados, ele usou um modelo que tem uma inicialização mais simples, né? O MLP só tem os pesos inicializados aleatoriamente, enquanto o Random Forest tem um pouco mais de aleatoriedade. Então, a gente não consegue saber muito bem o que está agora levando essas diferenças bem gritantes. Então, de conclusões e próximos passos, então o trabalho que a gente apresentou aqui é só um primeiro passo para melhor entender os pontos fortes e fracos de cada método. E aí, além desses pontos que a gente levou nos resultados, a gente quer, na evolução do trabalho, olhar outras coisas, como, por exemplo, avaliar cenários de simulação para medir o erro do tipo 2 de cada teste. Isso também está bem associado com outra terminologia do poder do teste. E a gente também quer criar estudos de caso para aplicação desses métodos, desses testes. Então, dois casos seriam a seleção de variáveis. Então, num problema eu posso estar querendo reduzir de ter, por exemplo, 50 para 20 variáveis. E como que eu tenho certeza que cortar esse número de variáveis vai me garantir que os modelos são similares, né? E também a troca de versão de modelos em um sistema de produção. Então, se eu tenho, por exemplo, um sistema que está escolhendo uma régua de CRM, eu estou testando um novo modelo que vai usar mais dados ou mais features, como que eu posso saber que esse modelo, por exemplo, é melhor que o outro? E aí, para saber isso, a gente vai utilizar conjuntos de dados reais, simulando de fato um projeto de aprendizagem de máquina. É isso, muito obrigado e até a próxima.